Eu estou ministrando, não posso nem dizer uma série de mensagens, são 3 mensagens pela manhã, né? Eu ministrei no domingo passado a primeira parte, e o tema dessa mensagem é Um Só Homem. Então já foi a primeira parte, hoje eu quero compartilhar com o mesmo tema da segunda parte dessa ministração, e no domingo que vem nós estaremos também pela manhã concluindo essas 3 mensagens com esse tema que Deus colocou no meu coração. E com qual objetivo? Qual é o objetivo? Tudo o que Deus faz na nossa vida, Ele faz com um propósito. Pastor Giovanni fala intencionalidade. Tudo que Deus faz na nossa vida, Deus faz com um propósito. Deus ele não faz algo na nossa vida por acaso. Estou aqui, vamos fazer isso lá na vida do Paulinho e da Flávia. Não, se Deus faz algo, Paulinho e Flávia faz com um propósito, faz com uma intenção. Então, toda a palavra que Deus nos dá, a gente tem que entender isso. Existe um propósito e um objetivo de Deus para com a igreja, porém também existe um propósito e um objetivo de Deus particular, individual, ao coração de cada um que escuta a palavra. E quando Deus colocava no meu coração esse tema, Deus falava da importância de cada pessoa dentro da igreja. Você é extremamente importante dentro dessa igreja. Amém? Você é extremamente importante dentro da comunidade de fé dessa igreja, a qual Deus lhe plantou. Não pense de forma diferente. Não permita, que essa convicção seja retirada da sua vida. Você é extremamente importante nessa igreja, você é extremamente importante na sua célula, você é extremamente importante no seu discipulado, você é único dentro dessa igreja. Então Deus, Ele tem, e eu creio este propósito, de nos alertar, de reforçar isso dentro do nosso coração, que nós somos importantes, e se nós somos importantes nesse nível, o que isso quer dizer? Que tudo o que nós fazemos tem relevância, amém? Tudo o que nós fazemos é importante, nós também não podemos tirar isso de vista, nós não podemos conduzir a nossa vida de qualquer jeito, achando que nós, fazendo as coisas, isso que nós estamos fazendo, não vai ter desdobramentos, que fazendo ou tomando atitudes, tomando decisões, que essas decisões, elas não vão repercutir em Deus, na nossa própria vida e na vida de outras pessoas. No domingo passado eu falei a respeito de 2 personagens, e eu pedi para ler os 2 capítulos, que nós citamos, que falava a respeito de uma parte da vida desses 2 personagens. Eu não vou pedir para levantar a mão quem leu, porque eu sei que todos leram aqui, porque eu sou um homem cheio de fé. E eu digo amém. Amém! Então, nós falamos dos 2 personagens, nós falamos do Davi, o famoso rei Davi. E Davi, no momento do seu reinado, ele toma uma decisão errada, ele manda contar o povo. Eu acho que ele queria saber quantos soldados prontos para a guerra ele tinha disponível, e quando Deus queria que ele tivesse fé e cresce que, independente da quantidade de gente, a vitória não era garantida pela força humana, mas pelo propósito de Deus. E mesmo sendo alertado, Davi ele conta ao povo, e isso recai sobre o povo uma sentença de morte por causa do erro de Davi, e 70.000 pessoas morrem por causa dessa decisão errada. E era para ser muito mais, não foi, porque Davi ele se arrepende, ele ora a Deus, e coisas mais graves, se eu posso dizer assim, não acontecem. Ou seja, a decisão de uma única pessoa, o erro de uma única pessoa teve uma repercussão, teve um resultado, teve uma consequência para um povo inteiro.
E nós falamos também de um outro personagem muito conhecido na Bíblia, que é o Moisés. Moisés foi um dos maiores líderes que já existiu aqui na face desta terra, inclusive estudado dentro das igrejas e fora das igrejas também. E o Moisés, ele sobe a um monte para receber algo de Deus, e o que o Moisés estava recebendo de Deus era algo assim muito importante, eram os 10 mandamentos, né, escritos em placas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. E Moisés, ele sobe para poder receber isso, e ele demora um tempo para descer, e o povo fica inquieto, né, é a famosa ansiedade que nos impulsiona a fazer coisas erradas, mas eu sei que não tem ninguém ansioso aqui, porque todos os ansiosos já foram curados no domingo passado aqui, no nome de Jesus, amém? Muito bem. E o povo fica ansioso, e toma uma decisão junto com o sacerdote, de fazer um bezerro de ouro, de fazer uma festa, porque o povo estava entediado, ansioso e entediado, porque o Moisés não descia. E o povo acaba errando, e Deus, ele fica muito irado com aquela situação. E Deus, ele ia lançar sobre o povo também uma sentença de morte. E nós vemos o Moisés, o líder Moisés, orando, clamando a Deus, e a expressão bíblica é essa, que a oração de Moisés mudou a sentença de Deus em relação àquele povo. Então, uma única pessoa é extremamente importante dentro da congregação, dentro da igreja. Uma única pessoa tem muita importância. Inclusive, eu quero até ler com vocês Isaías 49, o versículo de número 15, que nos diz exatamente a respeito disso, para você entender um pouquinho a respeito da importância que você tem. Isaías 49, o versículo de número 15 diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria? Quantas mães a gente tem aqui? Amém. Interessante que o versículo fala da mãe, né? Não fala do pai, né? Porque o pai é até capaz mesmo, mas mãe não. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Olha, preste atenção no versículo. Deus está dizendo assim, é muito difícil uma mãe se esquecer do seu filho. Né, o pastor Vilela pregou, acho que foi domingo passado, ele falava a respeito disso, né, que mãe é mãe. Né, o filho pode estar preso lá, ter matado alguém, que a mãe está lá na porta esperando para poder ver o filho. Né, então, o que o texto nos diz, o versículo nos diz? Que mesmo existindo essa ligação tão forte entre mãe e filho, né, é uma ligação divina, creio eu, né, uma ligação muito forte. Uma mãe, ela pode até se esquecer do filho, que é algo muito difícil, porém Deus diz que Ele não se esquece de nós, amém? Está entendendo a importância da sua vida? Você que fica olhando, né, para o espelho, e fica apontando o dedo para você mesmo, dizendo assim, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada, tudo que eu faço dá errado. Todo mundo já pensou assim de si mesmo em algum momento da sua vida. Eu sou um fracasso, eu não tenho importância, eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada. Tudo que eu faço dá errado. Você que tem esse pensamento, você precisa compreender primeiramente esse versículo, que Deus, Ele se importa contigo, e Deus, Ele não se esquece de você. E se Deus não se esquece de você, é porque Ele tem um propósito dele, divino, para a sua vida. 1 João, primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Só a parte A do versículo. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai,
que fôssemos chamados do quê? Do quê? Filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então você é o quê? Filho de Deus. Você é importante ou não? Hã? Você que se acha desimportante, insignificante, você é filho de Deus. E Deus não se esquece de você. Então, sabendo agora, todos, da nossa importância, que nós somos importantes diante de Deus, que nós somos filhos de Deus, que Deus não se esquece de nós, nós temos que entender que com esse poder, com essa capacidade, com esse entendimento que Deus nos dá, também vem uma grande responsabilidade. Né? O pastor Giovanni falou de um filósofo, né? Eu falo do filme do Homem-Aranha. Né? O Homem-Aranha tem essa frase, né? Um grande poder, uma grande responsabilidade. Né? Então, se essa é a nossa condição aqui nessa terra, de filho de Deus, né? Nós não somos esquecidos por Deus. E se Deus nos fez assim, tem esse chamado, é porque isso também vai exigir de nós uma grande responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? É a responsabilidade de entender que tudo que nós fazemos nessa terra tem relevância, tem a sua importância. E eu reforço mais uma vez, todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes, a forma de pensar, a forma de conduzir a nossa vida, tudo o que nós fazemos tem importância, tem consequência, tem resultados diante de Deus, para a nossa própria vida e na vida dos outros. Então, domingo passado nós falamos sobre Davi, que era um rei, e Moisés, que foi um dos maiores líderes que já existiu. E muitas pessoas dizem assim, mas eu não sou rei, eu não sou uma pessoa tão importante como foi Davi. Eu não sou uma pessoa tão importante, a minha vida não é tão relevante como a vida de um líder como o Moisés. Então, hoje eu quero falar de dois personagens, também para tirar da sua cabeça, né, esse falso entendimento. Pessoas vêm na igreja, e olha a igreja, olha os pastores da igreja. Sim, os pastores têm uma responsabilidade de conduzir a igreja, de prestar conta das ovelhas. Sim, nós entendemos isso, não fugimos da nossa responsabilidade, mas muitas pessoas entendem assim, as decisões são dos pastores, né? Eu estou aqui, eu sou um membro aqui dessa igreja. Se você é membro dessa igreja, tem que fazer o cadastro no aplicativo. Né? Só um membro dessa igreja. As decisões importantes, né, estão nas mãos dos pastores, também. Mas a sua decisão, ela contribui muito para isso. E ela é muito, muito, muito relevante neste sentido. Então, eu queria falar do primeiro personagem, um homem chamado Acã. Então, por favor, vá lá em Juízes, abra no capítulo de número 7. Eu não vou ler o capítulo inteiro, porque assim como você leu os 2 capítulos da mensagem anterior, você também vai ler estes. Um amém, né? Tá bom. Um amém já está... Desculpa, é Josué capítulo 7. Amém. Amém? Josué, capítulo de número 7, fala a respeito de Acã, e esse capítulo ele tem um título chamado O Pecado de Acã. Veja bem, o povo já tinha saído do Egito, já tinha sido liberto do Egito através de um líder chamado Moisés. Vocês conhecem essa história, a abertura do Mar Vermelho, né, o deserto, aqueles 40 anos. Então, o povo já tinha sido libertado, porém, ainda faltava reconquistar a terra. Eles estavam indo para a terra de origem, lembrando, né, só um pouquinho antes, para que a gente entenda, houve uma grande fome
nessa terra. Por isso Jacó, com a sua família, desce para o Egito. Lá já estava José, né, que já era o governador, e o povo, quando desce para o Egito, eles ficam ali, primeiramente numa boa condição, porque o José era o governador, e depois que o José morre, aquele faraó morre, vem outro, o povo entra na condição agora de escravo, e fica ali por centenas e centenas de anos. Então eles são libertos, né, por Deus, através da vida desse grande líder chamado Moisés. E a libertação é só uma parte, porque agora eles teriam que fazer o quê? Reconquistar aquela terra, porque depois de muitos anos, aquela terra já estava habitada, inclusive já existiam cidades naquela terra. E aí Deus levanta um homem chamado Josué, né, que é discípulo de Moisés, e que assume agora a responsabilidade, não da libertação, mas da conquista, ou da reconquista da terra. Então eles têm que entrar na terra e ir conquistando agora cidade por cidade. E a primeira cidade é a cidade de Jericó. E Jericó não era uma cidade qualquer, era uma cidade grande, uma cidade relevante e uma cidade fortificada. Uma cidade preparada para a guerra, com uma muralha, com soldados, e a história você conhece. Né? Que Deus permite que aquelas muralhas caiam e que Josué com o povo conquiste ali a primeira cidade, a primeira grande vitória. Mas Deus dá um recado, Deus ele dá uma orientação ao povo, dizendo o seguinte: não pega nada, porque uma guerra sempre gera despojo. E o que é despojo? É aquilo que sobra da guerra. Então Deus diz assim: não deixa ninguém vivo e não pega nada. Então nada, não é o momento de fazer. Outros momentos Deus permitiu que isso fosse feito. Porém, essa era a orientação de Deus. Eles venceram ali Jericó, e ao vencer Jericó, eles continuaram a conquista, e foram para a próxima cidade a ser conquistada. E essa cidade, chamada Ai, era uma cidade diferente da cidade de Jericó, porque era uma cidade pequena, menor, com um exército menor, não era tão fortificada como era a cidade de Jericó. E aí o Josué, sabiamente, ele olha aqui, e já percebendo que a batalha de Jericó tinha sido uma batalha cansativa, ele diz assim: vai ser tranquilo conquistar essa cidade. Então, nem vou mandar o exército completo. Eu vou mandar aqui 3.000 homens que vai dar conta tranquilo do serviço. E o que acontece é que eles perdem a batalha. 36 homens morrem e eles têm que sair de lá, dessa cidade, do campo de batalha, envergonhados. E aí o líder Josué foi perguntar a Deus, né, o que aconteceu? Né, o que aconteceu? E aí Deus, ele revela a Josué: existe algo no meio do povo. Existe um pecado no meio do povo. E a palavra é maldição. Palavra real, bíblica e bem traduzida para o nosso português. Existe uma maldição no meio do povo. Ou seja, uma pessoa não fez aquilo que Deus tinha orientado a fazer. Ou seja, uma pessoa no meio de milhões de pessoas tinha feito algo errado. Né? Deus disse: não pega nada. E o Acã, ele decidiu, né, pegar algumas coisas. Ele viu uma capa muito bonita, ele falou: essa aqui deve ser muito cara, né, deve ser da Levi's, né, da Brooksfield. Né, ele viu uma capa muito cara, falou assim: essa aqui não vou deixar. E ele pega prata, e ele pega ouro, e ele traz tudo isso e esconde no arraial, trazendo maldição. Mas olha como que Deus vê as coisas.
Josué, capítulo de número 7, versículo de número 11, diz assim: Israel pecou. Leiam lá, está sendo aqui, transmitido aqui, está aparecendo aqui. O que diz? Israel pecou. Está dizendo que o Acã pecou? Israel pecou. E até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema, que quer dizer maldição, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Olha que coisa. Um único homem, uma única pessoa, com uma atitude errada, gerou uma consequência em um povo inteiro. E agora nós não estamos falando de um grande rei. Não estamos falando de um grande líder como Moisés. Nós estamos falando de um homem que estava inserido no meio do povo, inserido no meio do exército. E quando ele comete este erro, Deus não diz que Acã cometeu um erro. Deus diz que Israel cometeu um erro. As pessoas, elas chegam na igreja, e eu já escutei isso muitas e muitas e muitas vezes. Ai, eu não gosto muito da igreja, sabe? Porque na igreja todo mundo fica cuidando da minha vida. Isso é igreja. Bem-vindo à igreja. A igreja é a comunidade onde todo mundo, um cuida do outro. A igreja é isso. Igreja sem relacionamento não é igreja. Não existe igreja dessa forma. Estão tentando se construir igrejas via internet, né? Igrejas estruturadas virtualmente. Eu não gosto muito de pensar nisso. A igreja, gente, é o lugar onde cada um cuida da vida do outro. Porque se não fosse desse jeito, qual seria o sentido da igreja? Então, na igreja, você cuida, tem que aprender a cuidar dos outros, e você tem que aprender a ser cuidado. É isso que caracteriza a igreja, são os relacionamentos. A igreja que não tem esses relacionamentos, nós nem podemos chamar de igreja. Então, quando uma pessoa verdadeiramente, lógico, dentro da igreja existe muitas coisas que precisam ser consertadas, né? Onde tem gente também tem problema, né? Mas o que nos caracteriza é exatamente isso, é a gente entender que dentro da igreja eu tenho sim que cuidar da vida do Jefferson, importa para mim. Se o Jefferson estiver fazendo algo que eu acho que não é algo bom para a vida dele, isso me importa. Isso tem que fazer sentido na minha vida. E eu tenho que procurar ajudar o Jefferson. Se eu não tiver capacidade para ajudar o Jefferson, eu tenho que procurar alguém que tenha capacidade para ajudar o Jefferson. Pastor, eu estou preocupado com isso. Eu estou vendo essa situação, né? Muitas pessoas chamam isso de fofoca. Isso não é fofoca. Isso não é fofoca. Isso é preocupação. Isso é cuidado. E nós estamos aqui, um para cuidar da vida do outro. É assim que funciona. Se o Edmilson tem uma dificuldade, eu vejo essa dificuldade, e eu não faço nada diante disso, a gente tem que entender que é o arraial inteiro que vai sofrer. É a congregação inteira que vai sofrer. Então, nós não podemos ser indiferentes à situação do outro. Ah, pastor, mas eu não sou pastor aqui na igreja, nem líder de célula eu não sou um membro só da igreja. Você é muito importante para Deus. E se você entender isso, e começar a agir dessa forma dentro da igreja, deixar as pessoas cuidarem de você, e aprender a cuidar de outras pessoas, nós vamos fechar muitas portas dentro da igreja, e com certeza nós vamos avançar, e avançar muito
mais. Amém? Vocês entenderam? Entenderam uma coisa, estar disposto é outra. Quando uma pessoa chega para mim, e a gente também às vezes é chamada a atenção, às vezes a pessoa fala assim, ai pastor, sabe, estou vendo isso, estou percebendo isso e tudo mais e tal, e às vezes é um alerta que a pessoa nos dá, traz até nós. Eu não posso ser indiferente a isso, eu sou o pastor e você é a ovelha. Não existe esse tipo de hierarquia nesse sentido dentro da igreja. E nós temos que aprender a sermos alertados por outras pessoas e olhar para a nossa vida com senso crítico e entender que Deus está cuidando de nós através da vida de outras pessoas. E não existe nada de errado nisso. Qual foi o pecado de Acã? Foi a cobiça. O pecado de Acã foi a ganância. Ambicionar não é pecado. Eu vou sempre insistir nisso. Ambicionar quer dizer querer melhor. E não tem problema algum a gente querer, nós queremos ter coisas melhores na nossa vida. Isso é de todo ser humano. O pastor Giovanni deu o testemunho dele aqui, né, uma vida complicada a nível financeiro. Tomou uma decisão, quis melhorar a sua vida. Graças a Deus, é um pastor muito próspero, muito abençoado. Será mais ainda. Amém? Quis mudar, não tem problema nisso, mas a ganância não. A ganância, gente, é o desejo de ter aquilo que não é seu. Ganância é o desejo de ter aquilo que não é seu. E foi exatamente esse o pecado que entrou na vida de Acã. E se nós formos olhar para os dias de hoje, nós também temos que tomar muito cuidado para não sermos gananciosos, para não querermos aquilo que não é nosso. Às vezes nós, nessa cobiça e nessa ganância, queremos e desejamos ter aquilo que não nos pertence. Toma muito cuidado. É aquela pessoa que deseja aquele calçado, cobiça a ganância, e ela toma aquilo para ela, mas é aquele sapato que é 3 números menores do que o seu. Quem já usou um sapato apertado aqui? As mulheres sabem bem do que eu estou falando, né? Os homens também, né? Principalmente quem teve irmão. Né? Quem teve irmão já sabe que assim, o sapato vai passando de um para o outro, né? E não, ou você usa largo ou você usa apertado, nunca está na sua medida, né? É assim, vai passando de um para outro. Então a ganância faz isso. Faz o quê? Trazermos para a nossa vida aquilo que não nos pertence, aquilo que não nos serve. E Deus havia dito, não pega nada, não pega nada. E a cobiça e a ganância do Acã fez com que ele trouxesse para o meio de um arraial, de um povo inteiro, um negócio chamado maldição. Mas pastor, é assim mesmo. Isso acontece dentro das famílias. Tem famílias, sabe, por causa de uma pessoa gananciosa, que quer ter aquilo que não pertence, acaba trazendo maldição para dentro da sua casa como um todo. Pastor, mas a decisão foi minha, a decisão nunca faz reflexo apenas na nossa vida. A nossa decisão sempre vai refletir em Deus, reflete na nossa vida e na vida de outras pessoas. Quantas pessoas, hoje, famílias endividadas, embaraçadas financeiramente, por causa da ganância de uma pessoa. Às vezes a ganância de um marido, querer ter as coisas que não pode ter. Às vezes a ganância de uma esposa, por querer ter aquilo que não quer ter. Às vezes, pressão dos filhos sobre os pais, que também acontece, querendo ter aquilo que não pode ter. E eu poderia falar um monte de coisa, mas a ganância, quando ela entra no coração de uma única pessoa, isso é capaz de destruir uma família inteira,
capaz de destruir uma empresa inteira. Eu já vi empresas muito bem estruturadas aqui no Brasil, que na ganância de expandir os seus negócios, quebraram. Que poderiam caminhar de um jeito diferente. Empresas importantes, que na cobiça de mercados, né, acabaram quebrando. Então, isso acontece, e acontece, às vezes, a decisão de uma única pessoa. E esse é o pecado de Acã. Mas existe uma outra coisa também importante que a gente tem que saber. Não existe nada debaixo desses céus que não é revelado por Deus. Entendam isso. Não existe nada debaixo desses céus que não é revelado por Deus. Lá no Novo Testamento, se eu não me engano, no livro de Romanos, logo ali, capítulo 3 e 4, o apóstolo Paulo diz que haverá um momento onde o coração dos homens serão rasgados. O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que está dentro de nós, da nossa vida, vai ser colocado à tona. Não sei lhe dizer qual é esse momento, mas eu sei que tudo debaixo desses céus não fica encoberto. Como o pecado de Acã não ficou encoberto. E o Josué agora entendendo que o povo como um todo estava com a sentença de uma maldição, foram derrotados e poderiam ser derrotados novamente e ter consequências maiores do que perder simplesmente 36 homens. O Josué foi atrás. E quando Josué vai atrás, Deus vai dando a revelação. Deus diz assim, olha, é a tribo de Judá. Então ele deixou os outros do lado. Ele foi lá na tribo de Judá. Da tribo de Judá, Deus disse a ele, olha, é essa a família. Ele foi até a família. E dessa família, ele encontrou quem? O Acã. E ele chega para Acã e fala, olha, existe uma maldição sobre o povo, e isso vem através da sua vida. E o Acã, ele abre, ele confessa aquilo que tinha feito, e a consequência do seu pecado recai sobre ele e também recai sobre a sua família. Porque a Bíblia nos diz que Acã, a sua família, os seus filhos e as suas filhas foram levados para fora do arraial e apedrejados até a morte. Isso parece ser algo duro, mas de vez em quando nós precisamos escutar algo que realmente seja direto ao nosso coração. Muitos pensam assim, o meu pecado é só o meu pecado, o meu erro é só o meu erro, o meu adultério é só o meu adultério, o meu roubo é só o meu roubo, as coisas que eu falo erradas e sei que estou fazendo errado, só diz respeito a mim. Não é verdade, não é verdade. Nós estamos vendo um povo inteiro sofrendo e uma consequência recaindo sobre uma família inteira. Então, por que eu falo isso? Eu falo isso como um alerta profético de Deus para as nossas vidas. Não é só para a minha vida, para as nossas vidas. O que nós fazemos tem consequências. O que nós fazemos gera desdobramentos na vida de outras pessoas. E não precisa ser um líder, como Moisés foi. Não precisa ser um rei, como Davi foi. Nós vemos uma pessoa no meio do arraial, cometendo algo, fazendo algo errado, e gerando uma consequência para o povo, e gerando uma consequência para a sua família. Porém, isso é um caminho de mão dupla, amém? Amém? Vocês estão assustados? Eu vou falar a parte boa agora. Calma, eu tenho a parte boa. Não é um caminho de mão dupla, né? É um vai e vem. Se uma pessoa tem tanta influência para fazer algo errado no meio de um povo como um todo, também é verdade o outro lado, que uma pessoa, ela pode abençoar um povo como um todo. Amém? Se uma pessoa pode gerar e atrair uma maldição para uma família, para um povo, o contrário também é verdade. Uma única pessoa, ela pode abençoar, santificar a sua casa. Por isso o apóstolo Paulo, quando fala de casamento, e o apóstolo Paulo ele não foi casado, porém é o que melhor fala de casamento, ele diz exatamente isso, que uma pessoa santifica a
a outra. Então, uma pessoa pode trazer bênção para uma família. Uma única pessoa pode trazer bênção para uma empresa inteira. Você já pensou nisso? Você que é um reclamão, que vive falando mal da sua empresa, você já pensou desse jeito? Que você, como homem, como uma mulher de Deus, você pode abençoar aquela empresa como um todo, e aquela empresa prosperar, aquela empresa crescer, aquela empresa, sabe, expandir os seus negócios de forma que todos sejam abençoados, inclusive você. Você sabia que isso é possível? Nós vemos isso na Bíblia. João, capítulo de número 6, uma história que é muito contada. E eu não posso falar o nome desse personagem, não porque é segredo, é porque não tem. Não tem. É uma palavra, uma mensagem muito pregada. Se prega muito a respeito de João, capítulo número 6, porque fala a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Quem conhece essa história? Amém. Se você não conhece, depois você vai ler o capítulo número 6, do versículo de número 1 a 3. A Bíblia nos diz que Jesus ele sempre foi acompanhado de uma grande multidão. Pelo menos a maior parte do seu ministério, Jesus ele estava acompanhado de uma grande multidão. E neste dia especificamente, o tempo se estendeu, a hora se estendeu, e Jesus, ele olha para aquele povo todo, para aquela multidão, e ele entende que aquela multidão está com fome, precisa comer. Ele chama os apóstolos e faz essa colocação aos apóstolos, e eles, olhando aquilo, colocam um monte de impedimento. Eles dizem assim: não, nem se nós tivéssemos 200 dinheiros. O que é 200 dinheiros? Né? Um dia de trabalho de um trabalhador braçal era considerado um dinheiro. Então, o trabalhador braçal, que trabalhava o dia inteiro, ele ganhava uma moeda. Uma moeda. Então, essa moeda era conhecida como um dinheiro. Então, o que eles estão dizendo? 200 dias de trabalho, se for dia útil, quase um ano de serviço de uma pessoa, não seria suficiente para dar uma refeição para cada uma dessas pessoas. Mas aí surge um rapaz. E a Bíblia só diz isso a respeito disso. João, capítulo de número 6, versículo de número 9, diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada. Quanto? 5 pães de cevada. E 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? O que me chama a atenção, primeiramente, a Bíblia só diz que é um rapaz. Poderia ter colocado o nome dele aqui, não poderia? Né? Não seria bom que tivesse o nome dele aqui? Né? Soubesse o nome desse rapaz, seria mais fácil de encontrá-lo nos céus. Mas só está aqui um rapaz. E quando eu lia esse texto, e Deus vai colocando essas coisas dentro do nosso coração, quando nos dá uma mensagem, isso já aconteceu em outros momentos da Bíblia também. Você sabia disso? A Bíblia nos diz que Jesus enviou os 12 numa missão evangelística. Mas a Bíblia também nos diz que ele enviou outros. Nós sabemos quem são os 12. Está o nome registrado. Mas dos 70, não está o nome registrado. Mas a Bíblia diz que os 70 fizeram a mesma coisa. Foram na mesma missão. Né? Mas por que às vezes tem um e tem outro que não é registrado? A gente lê o livro de crônicas, acho interessante o livro de crônicas. O livro de crônicas tem alguns capítulos gigantescos, só citando o nome das pessoas que estavam servindo no templo. Até o pessoal que estava na recepção, que cuidava da estrutura, os levitas, todos cadastrados e registrados, nome de gente, que a gente não gosta de ler, e muitos pulam isso, mas está registrado lá. Então, ora coloca, ora Deus não coloca, e por que isso, gente?
para a gente entender que cada pessoa é importante. Cada um é importante diante de Deus. E esse texto da multiplicações dos pães e peixes é extremamente pregado. Nós ouvimos a pregação a respeito disso agora na revisão. Extremamente pregado, ministrado, e o nome do rapaz não está aqui. Mas ele fez algo extremamente importante. Sabe por quê? Porque ele chegou numa atitude, numa linda atitude, ele chegou para vendo aquela situação, quem sabe não, ele estivesse ali perto ouvindo Jesus dizer aquilo. Ele falou, olha, 200 ciclos, ou 200 dinheiro, eu não tenho, mas eu tenho aqui 5 pães e, quanto? 5 pães e 2 peixinhos. Isso eu tenho, e eu posso dar aqui a vocês. A atitude de uma pessoa, um rapaz, se a Bíblia falar rapaz, talvez um adolescente, um pré-adolescente, entrando na mocidade, um rapaz, um jovem, ouvindo aquilo, pensou, olha, eu não tenho 200 eu não tenho, mas eu tenho isso aqui. E essa atitude gerou um dos maiores milagres registrados na palavra de Deus. Um milagre tão pregado, tão comentado e tão ensinado. Feito por quem? Qual foi a origem do milagre? Um jovem, que nem tem o nome dele registrado. Talvez os apóstolos não tiveram nem a preocupação de perguntar qual é o seu nome. Qual é o seu nome? Deve ter pegado a comida e deve ter falado assim, obrigado, vamos ver o que a gente faz com isso. Mas está aqui uma pessoa no meio da multidão inteira. Eram milhares e milhares de pessoas para poder comer, que estavam ali. Uma pessoa teve uma atitude, e não foi o líder, não foi o apóstolo, porque os apóstolos estavam descrentes daquela situação. Não, nós não vamos conseguir, vamos mandar o povo embora. Manda o povo embora, cada um come na sua casa e está tudo certo. Mas uma pessoa, com uma atitude diferente, dentro da comunidade, dentro da igreja, muda a história toda. A nossa atitude, a sua atitude, se for diferenciada dentro da comunidade que nós vivemos, muda a história da comunidade inteira. A sua atitude diferenciada dentro da sua casa pode mudar a sua casa inteira. Amém? E eu vou falar de novo. A sua atitude diferenciada, as suas boas decisões, a boa conduta que você busca na sua vida, pode mudar a sua casa inteira. Uma casa pode mudar um bairro inteiro. Um bairro pode mudar uma cidade. E uma cidade, você sabe que pode transformar. Uma única atitude. Uma única atitude. Estava ali um rapaz que, diante de uma situação, diz assim, está aqui. Interessante que o Acã, ele quis tudo para ele. Não foi isso? Ele quis tudo para ele. Ele viu capa, ele viu ouro, ele viu prata, e ele falou, não, eu vou pegar isso aqui porque isso aqui é meu. E trouxe uma maldição sobre o povo. Esse rapaz, ele olhou o que ele tinha, e ele disse, isso não é meu. Isso não é meu. Isso é para todos aqui. Isso é para todos. Ah, mas é pouquinho. Quantas vezes nós não pensamos desse jeito? Sabe um dos momentos financeiros mais lindos que a igreja teve? Foi aquele momento que nós fizemos os cofrinhos. Quem se lembra dos cofrinhos? Se lembra disso? Nós fizemos o cofrinho em prol da construção. Foi um dos momentos mais lindos a nível de oferta da igreja. Porque eu vi as pessoas trazendo as suas moedas dentro daquele cofrinho, falando assim, pastor, está aqui, comunidade está aqui. Esse cofrinho aqui, talvez para aquilo que a gente precisa fazer, lá na nossa chácara, seja tão pouquinho,
Mas quando a gente pega esse cofrinho, empilha com o outro, empilha com o outro, empilha com o outro, empilha com o outro, nós temos lá o nosso prédio construído, com fachada de vidro, com piso, com altar e com ecobrisa. Está lá. Sabe por quê? Porque você um dia, alguns anos atrás, você olhou para a sua vida e você viu suas moedas. Os meus filhos fizeram isso. Eles tinham as moedas, e era bastante moeda que eles tinham, estavam guardando. Eles olharam aquilo e disseram assim: pai, mas é as nossas moedas, mas a gente quer ofertar. Vai ajudar? Vai ajudar? E eles colocaram aqueles cofrinhos, as moedas, e trouxeram aqui. Porque entenderam que aquela oferta não era insignificante, e que aquela oferta era importante para um todo que Deus estava fazendo. Hoje, está lá as mulheres passando pelo encontro, lá na nossa chácara. Está lá. Nós temos cama, nós temos chuveiro quentinho, vestiário, está lá. Às vezes a gente olha o nosso cofrinho cheio de moeda, e a gente não consegue enxergar como pode ser. Da mesma forma que aquele jovem enxergou aquele pouquinho, sabendo que era pouquinho, ele não reteve. Ele falou: está aqui, o que eu tenho não é para mim somente. 5 pães e 2 peixes para um rapaz enche a pança. Enche. Agora, o que é isso para um povo inteiro? Quando Acã olhou aquela riqueza no chão da batalha, ele disse: não, isso não pode ser para todo mundo. Isso é só meu. E ele pegou aquilo e trouxe maldição para o povo. Aquele jovem olhando aquele pouco, falou assim: não, isso não é meu, isso é para todo mundo. E um grande milagre aconteceu naquele dia. Uma decisão de uma pessoa importante. Não importa se é rei, não importa se é líder, não importa, eu não sou um líder como Moisés, não importa. Não importa se você é um pastor dessa igreja, ou se você ainda vai ser um pastor dessa igreja, a sua decisão é muito importante. É muito importante. Não fique olhando para aquilo que você tem e achando que é pouco em relação ao tudo que Deus vai fazer. Não olhe. E agora eu não estou falando de dinheiro, não. Olhe para você, talvez você pense assim: eu não tenho tanta capacidade, eu não sei falar, eu tenho uma dificuldade de tantas coisas, o que eu posso ofertar à igreja? Maridos olham para suas casas e pensam desse jeito: eu ganho tão pouco, né, eu ganho tão pouquinho, olha essa miséria que eu ganho, né, como isso vai poder ajudar aqui a família? Mal dá para todo mundo comer. Não pensa desse jeito, não. Olhe para a sua vida e entenda que aquilo que está na sua vida é para todos. E quando nós compartilhamos, nós vemos o milagre da multiplicação. Amém? Nós vemos o milagre da multiplicação. Você é muito importante para Deus. Muito importante. Todos aqui são extremamente importantes. Não importa se você está nesse púlpito aqui pregando, se você está lá fora ajudando a olhar os carros e organizar a entrada. Não importa se você está aqui cuidando das crianças ou servindo lá nas mídias. Não importa. Todos nós somos extremamente importantes e relevantes para Deus. Uma única atitude sua, uma única atitude nossa, pode abençoar o arraial inteiro, o povo todo, a igreja toda. E não importa qual é a sua função aqui dentro da igreja, isso está em nós. Sabe por quê? Porque Deus nos fez filhos. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E esse entendimento muda tudo. Amém? Você recebe essa palavra? Feche os seus olhos, por favor. Agora é um momento seu com Deus. Pode ser que os problemas que você esteja enfrentando na sua vida
que vão se agigantando, vão crescendo, e que nos sufocam de vez em quando, que vão tirando o nosso espaço e que vão tirando a alegria de viver. Pode ser que você esteja vivendo momentos desse jeito. Mas não se faça pequeno diante disso, não. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Uma decisão, uma atitude sua, diante desse problema que você enfrenta, pode transformar toda a sua casa. Pode transformar toda a sua situação. Apenas uma decisão pode mudar a história financeira, não somente da sua vida, talvez da empresa que você trabalha, dos seus negócios como um todo. Apenas uma decisão dentro da sua casa pode resgatar os seus filhos, pode restaurar o seu casamento. Uma decisão sua pode mudar a sua história ministerial. Uma decisão sua pode mudar a história de pessoas que Deus tem confiado a você o cuidado. Ah, eu não sou importante, você é importante. Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de você. Pode a mãe se esquecer do filho, porém Deus não se esquece de você. Uma única pessoa. Vemos atitudes de Davi, de Moisés, vemos atitudes de Acã, vemos atitudes de um rapaz, de um jovem, e todas essas atitudes sendo refletidas na vida de um povo como um todo. Cabe a nós decidirmos quais atitudes nós queremos ter. Essa não é a responsabilidade do outro, é a nossa responsabilidade. Eu lhe digo profeticamente nesta manhã, que se você mudar as suas atitudes, se você deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida, tanto os seus pensamentos como as suas decisões, você não vai ter somente a sua vida transformada, você vai ter a sua casa transformada, você vai ter a sua história transformada, essa igreja vai ser transformada, porque o que Deus espera de nós são atitudes, são decisões. É isso que Deus espera de nós, que a gente entenda a nossa responsabilidade divina, como homens e mulheres conscientes do Evangelho aqui nessa terra. Deus nos deu uma consciência espiritual. Deus permitiu que nós enxergássemos aquilo que a maioria das pessoas ainda não enxergam. Nós enxergamos, e essa é a nossa responsabilidade. Ah, Deus não faz, ninguém me ajuda, é a sua decisão. Ah, mas eu não sei, eu sou tão pequeno, eu sou tão incapaz. Olhe para a sua vida e veja o que você tem, e semeia isso de todo o seu coração. Se é um sorriso, semeie dentro da sua casa um sorriso. Se é a capacidade de dar um abraço, que você assim o faça com toda a intensidade do seu coração. Isso muda a nossa vida, isso muda o nosso relacionamento com Deus, isso muda sentenças de outras pessoas. Sim, nós podemos, você pode, você é relevante, você é importante, basta somente você crer. Isso vai exigir de nós fé,
porém vai exigir neste momento de uma decisão. Você precisa decidir, você precisa decidir assumir a responsabilidade, a condução das suas decisões, pedir a Deus sabedoria, falar: Deus, me ajuda, me conduza, eu quero ser melhor, eu vou fazer melhor, porque eu quero ver transformação por onde eu passar. Se for esse o seu desejo, você vai plantar boas sementes, e aqueles que plantam boas sementes colhe bons frutos. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo, um tempo de plantar novas sementes dentro da sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, na sua rua, na sua célula, no seu discipulado, nos seus relacionamentos. Plante boas sementes, entregue aquilo que você tem de melhor, e eu sei, eu creio de todo o meu coração que bons frutos você vai colher, bons frutos você vai colher, porque a palavra de Deus nos diz, porque a palavra de Deus nos atesta, porque a palavra de Deus nos confirma, e a palavra de Deus jamais volta vazia. Decida, tenha a decisão, tome a decisão de ser, de fazer diferente, e você vai ver a sua vida sendo transformada, a sua casa, os seus relacionamentos, essa igreja sendo transformada, no nome de Jesus. Fique de pé, por favor, com os seus olhos fechados. Fique de pé, estenda suas mãos. Eu quero orar por você. Se essa palavra você toma como sua, se você diz assim: essa palavra é minha, é para mim, para minha vida, neste momento Deus vai derramar de uma unção sobre a sua vida. Se você humildemente reconhece que isso é para a sua vida, como eu reconheço que é para a minha vida, e tem o desejo dessa unção, desse poder, dessa capacitação, se também essa é a sua realidade, você estenda as mãos, feche os olhos. Senhor, eu oro por cada um. Eu oro por aqueles, ó Pai, que entendem a sua importância, ó Pai, sobre a face dessa terra. Eu oro por todos aqueles, ó Pai, que sabem que são filhos de Deus, são os teus filhos, nós somos os teus filhos, Senhor, e isso, ó Pai, gera uma alegria grande no nosso coração, mas também uma grande responsabilidade, Senhor. Nós não queremos fugir dessa responsabilidade, por isso derrama sobre as nossas vidas neste momento de uma unção, de um poder, Senhor, o qual nos capacita a sermos melhores, ó Pai, a entregarmos mais, a avançarmos, ó Pai, conforme a sua vontade. Capacita cada marido, capacita cada esposa, cada filho, cada filha, cada homem, cada mulher. Nos capacite, ó Pai, neste momento, para que esses bons frutos sejam plantados, e que da nossa vida, ó Pai, surja, ó Pai, sementes de multiplicação de milagres, sementes de multiplicação de bondade, ó Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Queremos, ó Pai, mais de Ti, para sermos mais em Ti. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude, que o Senhor nos capacite, no nome do Senhor Jesus. Declare mais uma vez essa canção. Sabe, muitas pessoas dizem assim: eu vou, quando estiver nos céus, eu quero conhecer, né? Eu quero conhecer Pedro, eu quero conhecer Paulo, eu quero conhecer Moisés. Gente, a minha cabeça viaja nessas coisas. Eu quero conhecer essas pessoas também, mas eu fico imaginando lá nos céus, você cumprimentando as pessoas, de repente você dá a mão para um rapaz, e ele fala: quem você é? Ele fala assim: sabe aquele rapaz que você pregou lá naquele dia 29 dos 5, sabe aquele rapaz que você pregou lá? Aquele dos 5 pães, dos 2 peixinhos? Sou eu. Sou eu estou aqui junto contigo. Imagina você caminhando para os céus, você dando a mão para uma pessoa, e você vai: quem que é você? Sabe aquele ladrão da cruz? Então, sou Joe.
Aí você anda um pouquinho mais, você dá a mão para outra pessoa. Quem é você? Sabe aqueles 70? Eu estava naquele grupo lá, eu estava ali, gente, nos céus. É bonito demais, o céu vai ser bonito demais, vai ser muito surpreendente. Sabe por quê? Porque o que nós estamos vendo agora em partes, em gotas, lá nós veremos por completo no nome de Jesus. Amém? Você recebe? Você crê nisso? Então dê um forte aplauso ao Senhor.